Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Vanessa, faço parte do time da Vindi. Estou muito feliz de poder compartilhar hoje um pouco com vocês sobre como é o time de CS aqui na Vindi, o que a gente faz, quais as métricas que a gente olha, o que a gente persegue, né? E aí, então, o tema hoje do papo, né? Vou contar uma historinha para vocês, mas o papo vai ser sobre CS com foco em expansão, tá? Aqui na Vindi a gente tem um time de CS com um viés muito grande para olhar para a expansão de negócios e da base de carteira de clientes, e aí eu vou contar um pouco para vocês como que vai ser, como que é isso daí aqui. E só para me apresentar, né, não sei se acho que ninguém me conhece. Bom, eu sou a Vanessa, eu tenho 31 anos, moro aqui em São Paulo, trabalho na Vindi há quase 7 anos e hoje atuo como gerente de sucesso do cliente aqui na Vindi. E aí, para quem não conhece, não sei se todo mundo conhece a plataforma, né? A Vindi é um SaaS, tá? Então, que tem uma plataforma de gestão de pagamentos especializada em pagamentos recorrentes, tá? Então, a gente trabalha muito forte com o MRR e as empresas, elas procuram a Vindi para otimização de processos financeiros, recuperação de inadimplência. Hoje a gente está com mais de 6.400 clientes na nossa base. A gente já processou esse ano de 2021 mais de 4,3 bilhões, né? E já foram recuperados mais 60 milhões aí de inadimplência através da ferramenta da Vindi. E aí, queria contar um pouco o que faz o time de CS da Vindi, né? O time hoje ele é responsável por 40% do faturamento total da empresa. E aí tem algumas coisas que o time ele é muito focado. E como vocês podem ver aí, ele é bastante focado em rentabilização, em expansão, em trazer novo faturamento para a empresa, tá? Então a gente tem a parte de rentabilização da MRR, né? O time ali ele faz a parte de rentabilização, junto com a tratativa de churn, recuperação de inadimplência, trabalha com negociações de descontos e até reativações de alguns clientes que churnaram na base. O time também é responsável por vendas e renovações de planos anuais dos clientes da base, então clientes que já compraram, né, contrataram a Vindi ou no mensal ou no anual, o time trabalha nessas renovações. Também trabalhamos com o cross-sell de produtos da fintech, então a Vindi também possui uma fintech que faz o processamento de cartão de crédito, boletos, Pix, que é para os clientes cobrarem os clientes através desses métodos de pagamento, tá? E a gente também é focado na tratativa e estratégias do NPS, né? Que é uma das métricas mais importantes aí para a Vindi na questão de relacionamento. E aí, passando para vocês um pouquinho como hoje é estruturado o time, o time de CS da Vindi, ele faz parte de uma diretoria de CX, tá? Hoje a Camila é a nossa diretora, e dentro dessa estrutura a gente tem o time de experiência do cliente, que a Rafa hoje é a gerente, que cuida da parte de atendimento, credenciamento, onboarding, do SaaS. E aí também tem o Darius, que ele é o gerente de CX lá da Fintech. Então, responsável ali pelos clientes que transacionam, processam junto com a Fintech da Vindi. Tem também o time de experiência que cuida de toda a parte da jornada do cliente por ali. E aí, dentro da minha gerência, a gente trabalha com 3 times diferentes, tá? Então, a gente tem hoje o time de rentabilização, são 6 pessoas. Quem coordena esse time é a Karina. E esse time ele é responsável pelo MRR, tá? A métrica principal deles é olhar o MRR e fazer as tratativas junto com o cliente da carteira. O time de expansão, SaaS, ele possui 4 pessoas e hoje é coordenado pela Marina. Eles formam pares com os times de rentabilização, com as pessoas do time de rentabilização. Então, basicamente, o time de rentabilização trabalha ali na rentabilização da carteira, identifica oportunidades, ajuda o cliente a utilizar a plataforma também, né? Melhorar a usabilidade e, dentro disso, ele identifica algumas oportunidades de expansão que é passado para o time de expansão de CS. Na terceira frente, a gente tem a expansão fintech. Então, dentro daquela base de mais 6.400 clientes, tem 5 pessoas coordenadas pela Érica que atuam na parte de como que esses clientes que já utilizam o nosso SaaS, eles também
podem, ou existe oportunidade de também trabalharem com a nossa fintech, fazer o processamento dos cartões ali, dos clientes deles, ou emitir boletos, enfim, junto com a nossa solução na otimização ali da ferramenta, tá bom? E aí, como era o time de CS antes, tá? Então, nem sempre foi assim, o time nem sempre foi focado em expansão de negócio. O time antes, vocês vão ver que tem algumas KPIs, algumas métricas, algumas coisas que a gente já acompanhava antes e que a gente continua acompanhando, mas com foco, um direcionamento bem diferente do que se tinha, tá? Então, antes a gente olhava bastante a parte de churn, atraso, também fazia as tratativas de NPS, fazia as tratativas e demandas do ticket de suporte dos clientes, trabalhava em renovação dos planos previstos, né? Mas o time também fazia o onboarding dos clientes que entravam e tinha alguns playbooks que eram focados na jornada e no engajamento desse cliente com a nossa plataforma. Basicamente, o que vocês vão ver aí é que era um time muito reativo na jornada dos clientes e ele não tinha um foco no crescimento da base, né? A gente olhava mais em retenção, em jornada, em renovação do que já estava previsto, mas não tinha um foco para a expansão de negócios, né? Para expansão da base. Então, essas eram as KPIs que a gente olhava antes. E aí, o que mudou desde então, tá? Vocês vão ver que tem bastante meta, né? O time hoje ele trabalha com metas, metas e metas, mas aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o que são essas metas que a gente olha. Bom, o time hoje de CS ele tem meta de planos anuais, tá? Então, além das renovações previstas, que são vendidas ali pelo comercial, o time ele também realiza a venda de planos anuais para os clientes que são mensais. Então, o cliente lá está pagando MRR, mas ele está engajado, ele gosta da ferramenta, ele quer um desconto, e aí a gente pode fazer uma negociação de virar ele de mensal para anual. Tá? Também tem o meta de expansão do MRR. Então, além de tratativa de churn, fatura atrasada, reativações, como que o time ele lida com essa meta de expansão, né? A gente fala aqui muito na Vindi que não é o churn ele é importante, a gente cuida dele, mas ele não tem, o CS não tem meta de churn, ele tem a meta ali de expandir o MRR da carteira dele, né? Se o churn acontece, poxa, a gente vai ter que olhar, vamos ter que entender e aprender com isso, mas a ideia é fazer com que os clientes que ainda estão ativos na base, eles cresçam também, então que eles consigam vender mais, consigam utilizar mais nossa ferramenta e esse CS consiga expandir o MRR da carteira dele, tá? Então é por isso que a gente não tem a meta de churn, mas a gente tem a meta de expansão do MRR que está totalmente ligada com isso daí. Dentro disso também eles trabalham com reativações de clientes que já churnaram nos últimos 6 meses, e aí eles fazem as tratativas de atraso, por exemplo, de clientes que têm um histórico de atraso muito forte, também é uma oportunidade deles passarem esse cliente para um plano anual, que aí ele já não fica inadimplente todo mês, tá? Dentro da meta de cross-sell na fintech, como eu falei, a gente tem uma base já grande de clientes que já utilizam o nosso SaaS, e que podem também utilizar algum produto, né, da fintech para ajudar nas vendas deles. Então, vender para os clientes a partir de cartão de crédito, ou boleto, ou Pix. Então, tem uma meta ali para a gente conseguir fazer com que essa carteira da fintech aumente dentro da base de clientes da Vindi. E aí, óbvio, a gente não pode esquecer de uma métrica, né, de um indicador super importante, que é o NPS. O CS, ele é guardião do NPS na Vindi, então ele realiza toda a tratativa, ele faz a ponte com o time de produtos, de marketing, de CX, para que a gente tenha estratégias, né, para melhorar o NPS, é lógico, sempre de uma forma estruturada, e correta, mas que isso cresça, porque nenhum cliente vai fazer negócio com a gente se a gente não tiver um bom relacionamento, né? Essa é a premissa básica. Então, o NPS ele está sempre aqui e ele é uma meta global da Vindi. Então, toda a empresa está sempre olhando para o NPS global. Mas aí não é só isso, né? Se você falar, pô, Vanessa, então para eu mudar o mindset aqui do meu time, é só eu pegar e colocar várias metas e tá pronto, é isso. Não, a gente passou por um processo bem longo, acho que foram uns 2 anos mais ou menos,
no qual a gente foi estruturando e foi aprendendo e foi evoluindo nessa questão de como que a gente poderia ter essa estrutura de CS, tá? E aí, coisas que fizeram sentido e que ajudam bastante a gente o processo de onboarding eficiente. Então, lembra que eu tinha dito que antes o time de CS também fazia o onboarding do cliente. O onboarding é uma das etapas mais importantes de todo o processo da jornada, né? Sem um onboarding muito bom, o cliente ele não vai estar engajado, ele não vai saber usar sua solução, não tem por que ele expandir depois. Isso tá com o time de CS lá no início, ele acabava demandando muito mais do CS essa parte de onboarding, que sim, é muito importante, mas que também deixava de se fazer as outras coisas, porque ficava focado nisso. Então, quando a gente dividiu isso e a gente passou a ter um time de onboarding olhando para isso, com métricas de onboarding, né, e fazendo essa passagem, isso fez com que o time de CS hoje pudesse focar na parte de expansão também. Quando eu falo de ter um atendimento e um suporte alinhados com as demandas, estou falando que tem muito time de CS que fala, cara, meu time de CS é reativo, não tem como, a gente também responde ticket. São times separados também, né? Eu acho que se você tiver um headcount para fazer isso, separar os times é importante. Até porque o time de atendimento, ele é um time reativo, né? E ele tem que estar muito bem alinhado do que é de CS e o que é de atendimento. O time de CS da Vind atende hoje clientes, atende tickets, sim, mas são tickets muito mais focados em negociações, em cancelamento, em tratativas de cancelamento, por exemplo, do que uma dúvida de plataforma ou suporte técnico. Então, ter isso bem separado entre as equipes é muito importante, tá? Segmentação da carteira de cliente. A gente bateu muita cabeça aqui na Vind quando a gente fala de segmentação, porque acho que, vai segmentar por segmento ou por porte, como é que a gente vai fazer por região? Hoje, a segmentação da carteira na Vind ela é por MRR, então eu tenho os clientes que têm os tickets menores, né? Então, de R$ 99,00, por exemplo, até os tickets de mais de 5 mil, de MRR, enfim. Como que isso é dividido? Os menores, eles têm um CS também, só que esse CS, né, ele é um CS que cuida de mais de 1.200 clientes na carteira. Então, ele tem é diferente do outro CS, por exemplo, que atua num ticket maior, que ele tem, sei lá, 40, 50 clientes. É diferente a atuação, mas a segmentação é importante, né? E aí a gente enxergar o potencial em todos os clientes, independentemente do tamanho. Então, foi uma das coisas que a gente também aprendeu aqui na Vind. Independente dele ser pequeno, pagar 99, ou dele pagar, sei lá, 5 mil, 10 mil, ele tem um CS, porque a gente vê que tem potencial em todos os clientes. E quando eu falo potencial, eu vou dar um exemplo mais claro para vocês. Ali a gente tem a mensalidade do SaaS. Então, vamos supor, R$90. Com isso daí, se a gente coloca, por exemplo, um cross-sell, ou a gente consegue fazer com que esse cliente utilize a fintech junto, esse ticket médio dele, ele acaba dobrando ou triplicando. Então, o cliente que era de R$90, ele passa a valer para a gente 3 vezes mais do que isso. Então, enxergar potencial em todos os clientes foi uma das coisas que a gente também entendeu aqui na Vind que era importantíssimo para o crescimento, tá? E aí é óbvio, para você conseguir também fazer uma gestão de uma carteira de mais de 6 mil, ou até aquele CS que tem pouco mais de 1.000 clientes na carteira, se ele não tiver ferramentas e dados que apoiem nas estratégias e na operação, ele não vai conseguir fazer. Então, hoje a gente utiliza o Sense Data aqui na Vind também, e ele ajuda a gente muito na parte de comunicação massiva, na parte de criação de regras, né, de dar muita autonomia para a gente, para os CS, para a gente conseguir se comunicar com a base e traçar algumas estratégias. Então, ter ferramentas e dados para te apoiar é muito fundamental assim, para a gente. Objetivo e direcionamentos claros, quando eu coloco isso, eu digo que, você tem que saber para onde você está levando o time. Não adianta a gente mudar as metas, colocar meta nos caras ali e simplesmente não saber para onde ou para a companhia, ou o que a companhia quer, né? Então, ter o direcionamento e eles entenderem a importância disso, né? Mostrar para eles a importância que isso tem dentro da companhia, do que eles estão fazendo,
é parte fundamental do processo. Além disso, né, óbvio, você tem que ter um time incrível e engajado. 100 pessoas, o time de CS não existe e nada disso iria acontecer. Então, ter um time, escolher, fazer a rampagem, trabalhar ali com eles no dia a dia é uma das coisas que vão fazer as coisas acontecerem por aí. E aí tem uma parte que eu acho que é um pouco polêmica, né? Não sei, que eu coloquei sobre remuneração variável, sobre, o time de CS tem que ter remuneração, não tem que ter. Eu acho que não tem certo ou errado, né? Assim, acho que CS é uma área muito complexa e que cada time, cada empresa, ela tem que transformar o CS de uma maneira que funcione e que seja rentável, né, para a companhia. Então, hoje aqui na Vind, a gente trabalha com remuneração variável, com CS, e isso, afinal, eles têm meta para quase tudo, né? E isso faz com que eles estejam bastante engajados e num direcionamento certo do que a companhia está exigindo deles. Então, e aí, o que eu trouxe, né, coisas que algumas pessoas me perguntam, assim, sobre desafios, quais são os desafios, né, que se tem para fazer essa virada de chave ou para ter um CS com foco em expansão. E montagem de time, eu acho que é básico para quase todas as coisas, né? Montar um time, estruturar um time, escolher as pessoas certas é um grande desafio, assim, porque tem muita gente qualificada no mercado, enfim. Mas tem uma coisa que é importante, que é saber o perfil do CS que a sua vaga exige, né? Então, exemplo, ali nos 3 times que eu tenho, de rentabilização e de expansão, são perfis diferentes. O time de rentabilização é um CS muito focado em negócio, mas que tenha conhecimento, por exemplo, de segmento, né, qual que é o segmento do cliente, tenha conhecimento de mercado, ele sabe utilizar muito bem a plataforma para que ele possa ajudar o cliente, né, a melhorar a usabilidade dele, e ele também identifica oportunidades. Então, esse CS é um CS focado no relacionamento, e ele tem que ter muito essa jogada de cintura de negócio e de mercado. O time de CS de expansão, ele tem uma veia mais comercial mesmo. Então, é lógico que ele tem aquela pegada de fazer a venda e acompanhar, afinal, ele está no time de CS, né, e ele precisa acompanhar também os indicadores de relacionamento, mas ele tem uma pegada de negociação, de venda. Então, entender qual que vai ser a estrutura do seu time e qual que é o perfil e para onde vai cada pessoa, né, é uma das partes que são desafiadoras, mas que tem que existir, né? Entender o perfil para você conseguir fazer a contratação e montar o time ideal ali. Outra coisa que é um desafio também, aí eu acho que não é nem só na área de CS, é planejamento e direcionamentos claros, né? CS é infinito, né? Se você pegar uma carteira ou seus clientes, tem infinitas oportunidades para você trabalhar ali. Você pode trabalhar com venda de X ou Y, ou você pode trabalhar com aumentar o NPS. Então, ter o planejamento e fazer com que eles tenham um direcionamento claro do que eles podem trabalhar, qual que é o foco da companhia, né? O foco de oportunidade, faz com que eles entendam o que é a prioridade para a empresa. E aí todo mundo remando junto, mas tem que sentar, lógico, com os diretores e ver qual que vai ser o direcionamento da empresa para você conseguir fazer esse planejamento e dar direcionamento e montar o time, né? E aí tem outra coisa que sempre me perguntam, que é sobre CS comercial. Eu ia colocar versus, mas eu coloquei mais, porque a pergunta é, cara, mas vocês não batem cabeça com o comercial aí, quando vocês vão fazer venda, o time de CS também? Não, aqui na Vind, eu acho que a gente definiu muito bem quais eram os escopos de atuação, né, e os prazos para cada coisa. Então, por exemplo, o time de CS faz reativação de clientes que cancelaram, né? Sim. Nos últimos 6 meses, se esse cliente cancelou, o time de CS ele faz a reativação. Antes disso, vai para o time comercial.
Então, não existe um conflito, porque está tudo muito bem definido, né? Então, e além disso, o time comercial, ele é focado em aumentar a base, em trazer novos negócios, né? O time de CS é responsável por expandir a base, em trabalhar e rentabilizar aquela base de clientes. Então, acho que tendo o escopo bem definido e as regras bem claras entre os times, não tem por que existir esse bate-cabeça. Ao contrário, tendo um objetivo em comum e sendo dois times que trazem faturamento e trabalham com faturamento, né, eles trabalham juntos em prol do resultado. E aí isso se torna muito mais positivo. E aí, eu acho que para finalizar, eu falei bastante sobre metas e negócio e expansão de carteira, mas a parte mais importante que eu vejo no time de expansão ou um time de CS com foco em expansão é que ele tem que ter um relacionamento, tá? Então, assim, o CS, ele só vai fazer negócio com o cliente a partir do relacionamento. Ele só vai conseguir expandir a base por causa do relacionamento que ele tem com o cliente. Ele só vai conseguir uma indicação por uma nova conta por causa do relacionamento. Não existe nada que o CS vai fazer ou se apoiar para a expansão, né, da carteira dele, que não seja junto com o relacionamento com o cliente. Então, isso é até curioso, porque conforme a gente fez a virada de chave aqui na Vind para aumentar e para transformar o time de CS num time de expansão, o NPS também foi aumentando aqui. Porque é isso, né? Eles entenderam que para que eles fizessem negócio com os clientes, eles precisariam que o cliente também tivesse um bom relacionamento com eles. Então, não é só cobrar o aumento do NPS, mas assim, cobrar o resultado e, em consequência, o relacionamento ele também vai andando, porque uma coisa não vai viver sem a outra, né? Então, acho que essa é a parte que eu deixei para o final, porque é a parte mais importante de fato, embora a gente tenha um CS focado em negócio, em expansão, a gente nunca pode deixar de olhar para a parte do relacionamento com o cliente, que é o que vai fazer toda a diferença nesse time de CS, tá? De expansão aí. Bom, e aí é isso. Eu vou deixar meus contatos aqui para vocês, LinkedIn, e-mail, e fiquem à vontade para me contatar. Se tiverem dúvidas também sobre a apresentação, quiserem fazer benchmark, eu vou ficar super honrada de poder conversar com vocês. Muito obrigada aí pelo time do Sense Data também pelo convite e até a próxima.